o Cruzeiro vai receber aí alguns jogadores emprestados, né? Terminou agora há pouco o Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro com alguns jogadores por empréstimo que ainda tem contrato ativo e, portanto, serão reintegrados. E aí fica a dúvida, né? Se serão aproveitados na próxima temporada ou se não, ou se vão buscar algum outro destino, alguma outra negociação, e vai depender muito desse planejamento do técnico Leonardo Jardim, muito também do que esses jogadores fizeram nos clubes que passaram, especialmente nesse segundo semestre da temporada 2025. Tem uma arte aqui para a gente apresentar esses jogadores que estão retornando e outros que irão retornar em breve com o término do Brasileiro Série A também. Olha só, voltando da Série B, o volante, o Ian Lucas, que esteve disputando a Série B pela Ferroviária, foi até rebaixado, né, a Ferroviária nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Ian Lucas, que participou de 33 jogos, 2 gols e 2 assistências. E ele tem contrato com o Cruzeiro até julho de 2027. O Joseph estava no América que permaneceu na segunda divisão. O Joseph tem 21 anos, 12 jogos, tem contrato que fez pelo América, né? E tem contrato até o fim do ano que vem. Outro jogador que está voltando, João Pedro, 22 anos, um atacante que tem contrato também até o final da próxima temporada, esteve no Volta Redonda também foi rebaixado. Ele participou de 15 jogos e não marcou nenhum gol. Não teve uma estatística muito positiva no ataque, na artilharia, o João Pedro. Outro também voltando, Teves, que disputou a Série B pelo Atlético Paranaense, por lá participou de 17 jogos, 1 gol, 1 assistência, e não atua desde o mês de agosto. Então está um tempinho também sem jogar aí o Teves. Vamos ver como será o aproveitamento dele na próxima temporada. E esses outros 3 jogadores que terão o contrato reativado em breve, o Rodriguinho, que ainda está no Ceará, empréstimo até o fim dessa temporada, ele tem um contrato com o Cruzeiro até o fim de 2017, o Rodriguinho por lá participou de 4 jogos. Vitinho, até o fim de 2027, tem contrato com o Cruzeiro, e ele que participou do acesso com o Náutico, né? 4 jogos disputados em setembro. O Arthur Viana está no futebol japonês, e até o final do ano está por empréstimo, ele tem o passe fixado. Enfim, o Leonardo Jardim, quando chegou, inclusive, né, Rafa, falou que ia deixar alguém responsável ali por monitorar esses jogadores, acompanhar de perto, toda semana atualizar esses dados. Ele tem um interesse de saber desses ativos do clube. Agora, na sua opinião, né, quem o Leonardo Jardim vai aproveitar, se é que alguns desses jogadores pode servir para a próxima temporada? Você citou isso aí, Léo, e eu lembrei que à época, não sei se foi o Pedro Lourenço que falou, se foi o próprio Leonardo Jardim, que o Cruzeiro não fazia esses relatórios, né, assim, de análise, de acompanhamento desses atletas emprestados, e parece uma coisa tão óbvia, né, para que você consiga aproveitar melhor os ativos do clube, mas enfim, antes tarde do que nunca. Então, eu não tenho dúvidas que tem pessoas muito competentes acompanhando os jogos, assistindo e analisando a performance dos atletas dentro daquela minutagem que eles têm, né? Porque por motivos diferentes, alguns desses atletas não tiveram tanta minutagem, perderam um pouco de espaço ao longo da temporada. Eu, com sinceridade, não sei se algum deles será aproveitado pelo Cruzeiro na próxima temporada, tá? E eu falo isso baseado nos movimentos de mercado que eu imagino que o Cruzeiro vai fazer para 2026, visando um elenco ainda mais equilibrado para as competições que nós vamos ter, e o aproveitamento que nós já temos hoje dos atletas da categoria de base que foram integrados ao profissional, e também atletas muito jovens, que não necessariamente são da nossa base, mas por exemplo, o Cauã Moraes, o Careca. Então, o Cruzeiro hoje já tem uma quantidade razoável de jovens e nem todos eles tendo uma alta minutagem. E o Leonardo Jardim já falou várias vezes que, no entendimento dele, se o atleta não vem tendo uma grande minutagem, ele prefere que esse atleta seja emprestado num lugar onde ele possa ter mais minutos e se desenvolver e depois retornar. E aí, esse é o grande ponto. Será que esses atletas, na visão da comissão técnica do Leonardo Jardim, se desenvolveram ao ponto de retornar e já contribuir para esse elenco em 2026, que vai ser um elenco que vai precisar entregar mais, porque, afinal de contas, é uma competição a mais,
e todos desejam que o Cruzeiro chegue brigando nas 3 frentes até o final, né? Então, eu, com sinceridade, não acredito muito no aproveitamento de nenhum deles, mas de todos, um que eu gosto bastante é o Tevez. Ele até perdeu um pouco de espaço, muito mais por uma questão de uma decisão da diretoria do Atlético Paranaense, que pouco tem a ver com aspectos técnicos dele, tá? Acho até que tem muito a ver com essa questão das negociações ali do Cruzeiro, a própria vinda do Cauã, o Tevez acabou sendo um pouco escanteado. Vocês vão lembrar que o Cruzeiro tentou trazê-lo de volta, o Atlético Paranaense não permitiu, então é uma questão que para mim tem muito mais a ver tem muito menos a ver com questões técnicas e muito mais a ver com essas burocracias aí. É um jogador que eu gosto, vejo muito potencial, mas não sei, baseado nas contratações que o Cruzeiro já fez nessa última janela e que eu imagino que fará na próxima, se ele teria espaço. E aí, sem espaço, eu tenho certeza que o Leonardo Jardim não vai querer contar com esses atletas. Para só fazer número no elenco, ele vai querer contar com aqueles que vão ter minutagem, e aí, se não puderem ser oportunizados, vão ser certamente emprestados para outros clubes. E é aquele negócio, né, Valor? Porque quando esses jogadores saíram do Cruzeiro, foram emprestados, a maioria ali, quando saiu, o Cruzeiro estava num patamar, né? Estava ainda buscando encaixar um futebol. Agora, hoje, a exigência para os jogadores do Cruzeiro subiu bastante. A questão física, a questão técnica, a cobrança para a próxima temporada também subiu, porque vem aí uma Libertadores. Na próxima temporada, a torcida não vai aceitar, acho que menos também do Cruzeiro não ser muito competitivo no Brasileiro, já que esse ano subiu o sarrafo. Então, esses jogadores estão retornando, e caso assim até permaneçam e tal, mas no momento em que o Cruzeiro subiu o nível, né? Exato, Léo. Assim, vamos lá. Primeiro que cada jogador desse está num estágio diferente, né? Até do que conseguiu fazer nos seus respectivos clubes por empréstimo. Alguns, de fato, foram muito encostados. Eu até fiquei surpreso pelo fato, né, aqui, vou falar perto da gente, do Josepher, né, ser tão escanteado, né, no poderoso elenco do América Mineiro. Mas, enfim, cada um precisa de ser analisado de uma forma bem distinta. Eu estou vendo a galera no chat, assim, claro, né, gente? Cada um tem direito às suas opiniões. A dispensa, todo mundo. Gente, eu vou contar só uma coisa bem rápida aqui. Tá vendo cada um desses jogadores? Eu não estou falando para cada um olhar e pensar que são craques, não. Mas enxerguem cada um deles como cifrões, porque é exatamente isso que eles significam para o clube. Cada jogador desses, a gente goste ou não, acha que tem potencial ou não, custou dinheiro para o clube fazer com que eles chegassem até essa altura das suas respectivas vidas profissionais. Então, se não vai servir ao Cruzeiro, muito provavelmente, eu creio que talvez não sirvam pela questão do estádio. Eu me recordo de um último recorte muito bom do Vitinho no primeiro semestre do ano passado, até a metade do Campeonato Brasileiro. Ele era um cara utilizado até menos do que deveria pelo senhor Seabra, né, Rafa, que o conhecia muito bem, mas tudo bem, ele teve ali algumas utilizações. O Joseph é um cara que tem muitas características, um cara muito intenso, mas esses caras estão num estágio diferente hoje, né? Foram emprestados, perdão, e o Jardim vai precisar de fazer uma análise importante desses atletas. Eu creio que talvez boa parte deles ou todos eles venham a rodar, mas o torcedor tem que tirar essa coisa da cabeça de dispensar, gente. Dispensar jogador é rasgar dinheiro, sabe? Talvez na cabeça de muitos, o Robert, eu vi até alguém no chat perguntando o Robert não é jogador do Cruzeiro mais. O Robert foi negociado, ele foi para o empréstimo lá no Copenhague e hoje não preciso de falar como é que tá o Robert, né? Não quer dizer que todos esses aí vão virar o que o Robert virou. Mas se não é útil ao Cruzeiro, gente, trata bem,
empresta aqui, empresta ali. Se o contrato vencer, aí vai embora. Mas são jogadores jovens. Hoje, nada no futebol, dificilmente você vê jogador custar menos de 2 milhões de euros hoje no futebol brasileiro. Então, faz um cálculo aí, tá? Você que está falando para o Cruzeiro simplesmente dispensar, imagine aí, cada um valendo 500 mil euros, vai? Não vou nem colocar 1 milhão de euros, não. Faz a conta de quanto cada um valeria aos cofres do Cruzeiro. Agora, se dispensar, simplesmente por dispensar, é rasgar dinheiro. É falar que a própria mercadoria do que é fabricado aqui no clube não serve para ninguém, né? Então, eu não estou levantando bandeira para que ninguém seja aproveitado. Isso vai ser um trabalho feito pelo Jardim. A melhor parte, né? Léo, Rafa, Wesley, Matheus e todos que estão conosco. Se fosse a forma que o Cruzeiro trabalhava o futebol antigamente, agora que eles iriam olhar como é que foi a temporada, né? Como é que foi aqui o João Pedro? Só que, felizmente, isso não acontece mais. Esses caras não estavam aqui, mas eles estão sendo acompanhados, ó, desde que essa comissão técnica e o departamento de scout chegaram aqui. Então, isso facilita, né? Refina. Aliás, eu tenho certeza até que eles já sabem o destino para cada um desses jogadores. É a gente que não sabe disso porque vão retornar de empréstimo. Porque eu duvido, vão chegar aquela coisa, né? Aquela pasmaceira e profissionalismo ausente que tinha no departamento de futebol. Vão ver os jogadores se reapresentarem, né? Conforme o desenvolvimento dos treinos, a gente vai estudar. Não, isso com certeza absoluta, isso já tem um caminho traçado hoje no Cruzeiro, pela forma que o Cruzeiro trabalha nesse sentido.